Shabbat Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo, você que está aqui na Har Tzion. Nós estamos nesse Shabbat estudando sobre a porção de Números, né? A porção seguinte do livro de Números, que é a segunda, que é a porção de Nassô. Nassô está no capítulo 4, a partir do verso 21, e é uma porção muito rica, e ela não é extensa em termos de números de capítulos, mas ela é extensa em termos de conteúdo, tem muita coisa nesses 3 capítulos aqui. Então, nós iremos dar aqui um panorama para você sobre o conteúdo que o Eterno descreve aqui nesses capítulos de Números, capítulo 4, a partir do verso 21, vai até o final do capítulo 7. Eu postei para você aqui, ó, ela tem uma haftará de Juízes, muito interessante, fala sobre o chamado e o nascimento de Shimshon. Sabe quem foi Shimshon? Mateus, algum chinês, mestre de Kung Fu? Não. É um ninja? Não. Shimshon, Sansão, meu irmão. O nome dele em hebraico é Shimshon, viu? É um bom nome para você dar para o seu filho, né? Shimshon. Shimshon vem aqui e ele vai. Shimshon é Sansão. Nascimento de Sansão, está aqui Juízes capítulo 13 e Atos capítulo 21, fantástico. Ali uma decisão apostólica em relação ao apóstolo Paulo, viu? Muito bom sobre a lei para os gentios, o voto de Nazireu, que alguns varões judeus crentes haviam feito. Enfim, esse é o estudo que nós temos nesse Shabat. Eu quero concentrar então um pouco na porção da Torá, Números. Aqui vai falar um pouco sobre as funções dos sacerdotes, dos aqueles entre os levitas que eram encarregados do transporte do tabernáculo. Então nós temos no capítulo 4, 21, os Gersonitas, têm a função de carregar tudo que era de cobertura, cortinas, peles, tecidos, eles carregavam isso tudo. Depois nós temos ali o clã de Meari, que eles deveriam carregar as colunas, as bases, tudo aquilo que servia de base, de coluna, coisa mais pesada, eles carregariam. E também temos o número desses levitas. Depois, no capítulo 5, entramos na lei da restituição. Aí entra um pouquinho de direito civil, né? Então, quer dizer, o irmão prejudicou o outro, com algum engano, alguma falta, ludibriou o outro, e ele se arrependeu, foi ao templo para pedir perdão pelo seu pecado, pediu perdão ao irmão, mas o sacerdote exigiu o quê? Restituição mais 20%. Quer dizer, é o que você tem que pagar por ter ludibriado o seu irmão, por ter dado prejuízo a ele. Então você devolvia a ele ali 20%, a quinta parte. Muito interessante. Aí nós temos o outro assunto que eu vou pular por enquanto, o voto de Nazireu, muito interessante também, um voto que era feito por homens ou mulheres, é interessante isso. E o sujeito não tomava nada derivado da uva, nem suco, nem vinho, nem nada, licor, nada derivado da uva, da videira, e ele também não passava navalha no corpo, no caso do homem, nem na barba, nem nos cabelos. No caso da mulher, ela não também cortava os cabelos. Esse voto era um voto temporário, de separação a Deus, e ele deveria ser temporário, né? Porque a Torá proíbe esse asceticismo, né? essa restrição dos prazeres naturais da vida. A Torá quer que você aproveite, viva uma vida boa, mas há momentos na vida da gente que a gente tem que se separar mesmo. Então, para isso existia o voto de Nazireu. O sujeito ficava, então, bem ali concentrado, e ele entregava esse voto lá no tabernáculo, no templo, e o cabelo era raspado e queimado. Então, o sujeito oferecia lá no templo o cabelo, né, que era raspado, e era oferecido, então, ao Eterno. Bom, e depois nós temos sobre as principais ofertas que eram oferecidas pelos príncipes da casa de Israel, e aí fechamos, então, o capítulo 7. Bom, o que eu gostaria de falar com você hoje, bem rapidamente aqui, nós temos pouco mais de meia hora, é a respeito de um hok, de um estatuto que há nessa paraxá, muito misterioso, muito atípico, não há nada parecido, há realmente uma coisinha ali que parece, mas
ele é bem único na Torá, que é o que nós chamamos na Midrash, na Mishnah, no Talmud, de sotá. Sotá quer dizer desviada, afastada. Era a prescrição que contém o capítulo 5, olha só, capítulo 5 a partir do verso 11. Não dá tempo aqui de ler a prescrição como está escrita, mas eu vou dar um resumo para vocês. Era o seguinte: se houvesse uma desconfiança de um marido em relação à sua mulher, uma desconfiança de adultério, então esse assunto era levado ao sacerdote. Eu vou dar aqui depois alguns detalhes. E ele, então, o sacerdote, ele preparava ali uma mistura de água santa, né? Uma das poucas vezes que aparece a expressão na Torá, Maim Kedoshim. Então, água santa, a gente não sabe bem de onde vinha essa água, mas era uma água consagrada a Deus. Pegava aquela água, pegava da terra, do tabernáculo, do templo, misturava ali. A mulher trazia nas mãos a sua oferta de farinha de cevada, se eu não me engano é farinha de cevada, ela segurava ali nas mãos. E aí, enquanto ele estava com aquilo nas mãos, o sacerdote escrevia num livro o seguinte: olha, se você tiver se deitado com outro homem, ou traído o seu marido, e beber essa água, você vai ter a sua coxa descolada e o seu ventre inchado. Se você, porém, não tiver feito nada, e for uma desconfiança do seu marido, realmente for uma crise de ciúmes dele, você não só não vai acontecer nada com você, mas você vai receber bênção de fertilidade, você vai conceber. Então, ele escrevia aquilo num livro, aí pegava-se a água, presta atenção, a água era jogada em cima do livro, lavava aquelas letras, misturava-se então aquela letra que foi apagada do livro num pote, e a mulher bebia então aquele pote, que era a terra do tabernáculo, mais a tinta da maldição e da bênção que foi apagada do rolo. Ela bebia aquilo, e aí o sobrenatural acontecia. Se ela tivesse realmente culpa no cartório, como nós dizemos coloquialmente, ela morreria. Alguns rabinos falam que o que ocorria ali resultava na morte da mulher. Outros falam que ela tinha uma deficiência física, que ela se tornava estéril. Tem várias interpretações rabínicas aí. O certo é que não era coisa boa, né? Descolar a coxa e inchar ventre não é uma coisa boa. Então você não precisa se esforçar muito para imaginar que era algo ruim. Mas se ela não tivesse feito nada, aquilo gerava bênção para ela, o casamento era restaurado e a mulher concebia, né? Ela tinha a bênção da fertilidade ainda por cima. Enfim, vocês veem que é uma lei um tanto quanto diferente, não é? Não é usual isso na Torá. Mas tem um princípio por trás disso. Nada na Torá foi prescrito ao acaso. Todos os detalhes do Eterno, mencionados aqui, têm princípios que você pode colocar em prática, aplicá-los na sua vida hoje, século 21. Essa é a beleza da Torá. São princípios milenares que o Messias de Deus, o ungido de Deus, Yeshua, trouxe à tona esses princípios e imortalizou-os para nós. Então nós temos Yeshua pregando, anunciando a lei de Deus. Yeshua fala várias vezes que Moisés e os profetas falam a respeito dele. Ele traz essa palavra em Mateus capítulo 5, é um bom exemplo disso. Ele restaura aquele ensino mosaico que havia sido entulhado, né, por muitos dogmas, tradições de homens. E aí então esse ensino, essa Torá viva, que é a água de Deus viva, nós temos acesso a ela. Viu? Então essa é a beleza da Torá. Então o que nós podemos aprender, pessoal, sobre a mulher sotá, que em hebraico pode ser traduzido como rebelde ou desviada? Então preste atenção. Esse assunto é tão importante que os rabinos dedicaram um capítulo inteiro na Mishnah para ele. Agora, ao mesmo tempo, pessoal, a própria Mishnah, o próprio Talmud diz que essa pena foi executada. Alguns dizem que ela nunca foi executada, outros dizem que ela foi executada uma vez só. Em toda a história de Israel, eles tiveram que fazer esse negócio da água uma vez só. Outros falam que nunca fizeram.
Então, por que os rabinos dedicam um capítulo inteiro no comentário da Mishnah e depois um Talmud sobre isso aí? Por quê? Porque é uma alusão, é uma alegoria. Aquilo que acontecia ali nos dias do tabernáculo, aquela lei que foi prescrita, se ela ocorreu uma vez só, se ela não ocorreu nunca, não interessa, mas ela servia de exemplo, ela servia de juízo para os filhos de Israel. Sabe por quê? Por causa do que apregoou os profetas de Israel. O que apregoou Isaías, o que apregoou Jeremias, o que disseram esses profetas em relação ao relacionamento de Deus com o seu povo, de Deus com Israel, de Deus com você. Se Ele é o seu Deus, você é filho dEle, você é povo dEle, e você então se enquadra nessa característica de relacionamento. Olha o que os profetas falam, dá tempo da gente ler aqui, mas Isaías compara Israel com a noiva de Deus, olha isso. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, Paulo chamando a igreja, a congregação dos santos de noiva do Messias, o apóstolo não está inventando essa terminologia, ele está pegando emprestado dos profetas, porque os profetas já diziam que o povo de Deus é chamado de noiva de Deus. Por quê? Porque o relacionamento que Deus tem com o seu povo é como de um marido e a sua esposa, é como de um noivo e a sua noiva. E aqui no capítulo 62, verso 5, olha, Deus fala para Israel: porque como o jovem dispôs a donzela, assim os teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva. Assim de ti se alegrará o teu Deus. O relacionamento que Deus quer que Israel entenda é aquele de um noivo com a sua noiva. Assim é o relacionamento de Deus com Israel. Jeremias 2 vai além ainda, né? Ele fala que Deus tem saudade daquele tempo que guiou Israel pelo deserto. Veja isso. Saudade Deus tem de Israel naquela época. Aí você fica assim: puxa vida, Mateus, mas eu vejo tantas pregações malhando os judeus aí, porque naquela travessia do deserto só murmuravam, só pecavam, só desobedeciam. Todo mundo, né, o mundo cristão tem essa imagem que aquele período do deserto foi um período de desgraça na vida de Israel. Mas não, para Israel não, para os rabinos não, para o nosso povo não foi desgraça alguma. Sabe por quê? No meio do pecado, no meio da desobediência, no meio da punição, nós tivemos 40 anos únicos na nossa história. Foram os 40 anos que nós mais vimos a Deus. Foram 40 anos onde todo o povo via a manifestação de Deus. Todo o povo. Não tinha revelação só para Moisés, só para Caleb, só para Josué, só para Arão. Todo o povo via quando a presença de Deus descia sobre a tenda do encontro. Todo o povo via quando a Shekinah de Deus descia sobre o tabernáculo. Todo o povo via a coluna de nuvem que protegia e guiava o povo de dia, e a coluna de fogo que os aquecia e os guiava na parte da noite. Todo o povo ouviu a voz de Deus, viu a voz de Deus na revelação que Deus deu lá no Sinai. Isso mesmo, a Torá diz que eles viram a voz de Deus. Todos ouviram na sua própria língua, aquela multidão de povos que saiu do Egito. Todo mundo viu. Todo mundo viu o rosto de Moisés que resplandecia como raios de luz quando ele volta do Sinai. Nenhum outro momento na história Israel foi tão próximo de Deus quanto nesses 40 anos. Um povo que comia milagre todo dia de manhã, pessoal. Eu já disse aqui para vocês, comer milagre, literalmente, levantava de manhã, tinha aquela farinha assim, junto com o orvalho, ó, aquele pó que vinha junto do orvalho do céu. Aí o judeu colhia aquele pó, aquela farinha, e ali fazia bolo, fazia pão. É o maná. Ele tinha aparência laranjada e gosto de coentro, meio mel, era um negócio bem diferente. Que povo do mundo foi sustentado por Deus sobrenaturalmente durante 40 anos? Me diga você, que povo na história da humanidade teve tanto contato assim com o Deus Criador dos céus e da terra? Nenhum. Então por isso que Deus fala: eu tenho saudade daqueles dias, Israel. Por quê? Porque você me seguia como a noiva segue o noivo. Olha isso.
Porque você dependia de mim 100% naquela época, Israel. Você não olhava para os lados. Você dependia de mim, Israel. Você se deslumbrava comigo. Você estava no primeiro amor da noiva com o seu noivo. Lembra quando você se casou? Que a sua esposa te achava assim, um homem mais bam do planeta? Ela estava deslumbrada. Você era tudo. E ainda é de certa forma, mas com os anos ela passa a descobrir umas manias suas. Mas quando há amor, sempre há, né? Essa valorização, esse encanto. Que você nunca perca isso. Porque Israel perdeu. Israel perdeu o encanto de noiva para com o seu noivo. E aí que vem a lei de Sotar. A lei de Sotar de número 5 é um paralelo, é uma alusão, é uma referência ao relacionamento que Deus tem com o seu povo. Por quê, hein? Porque as palavras dos profetas não só chamam Israel de noiva, mas chamam Israel de quê? Noiva adúltera. Assim como a esposa adúltera, Israel tem adulterado e foi exortado pelos profetas, porque correu atrás de outros deuses, se deitou com outros homens, serviu a outros deuses. Por isso há esse paralelo entre a lei de Sotar e o relacionamento de Deus com o seu povo. Olha, Israel é chamado noiva de Deus, o povo de Deus é chamado de noiva do Messias. Olha isso. Portanto, o pecado de Israel pode ser comparado ao adultério da esposa contra o seu marido, que é o próprio Deus. Olha algumas referências aqui de exortações. Exortações, Deus falando para Israel: você tem sido uma mulher infiel, Israel. Yeshua chama a sua geração de geração o quê? Em Marcos 8, geração adúltera, que pede sinal, afundada em pecado e pedindo sinal. Yeshua sai da sinagoga, diz que ele deu um grito, saiu do seu ímago, do seu íntimo, ele gritou: que geração é essa adúltera, que pede sinal? Nenhum sinal vos será dado. E ele termina o capítulo dizendo, para essa geração adúltera, que aquele que se envergonhar dele e do seu ensino, ele também terá vergonha quando retornar na glória do Pai com os seus anjos. Isso é muito grave. E hoje a gente vê servos do Eterno, servos de Deus, judeus e não judeus, que foram remidos, que servem ao Senhor, que tiveram remissão dos seus pecados, com vergonha de Yeshua, com vergonha do seu ensino, comprometendo a sua vida, comprometendo a sua história. Pessoas que se relacionam com o noivo, o têm, o aceitam como noivo e depois o que? O traem. Pessoas que o tinham habitando no coração e depois o que? O rejeitam. Aquele que se envergonhar de mim e do meu ensino, eu também me envergonharei dele, no meu retorno na glória do Pai, com os meus anjos. Pense nisso. Olha, veja só. A mulher, eu tenho que trazer um esclarecimento aqui. Quando a gente lê esse capítulo 5, a mulher Sotar não era aquela mulher que cometeu realmente um adultério. Não era que a mulher era culpada, ninguém sabia se ela tinha culpa ou não. Você entende? Daí a razão pelo marido trazê-la ao sacerdote. A mulher Sotar não é a mulher adúltera. A mulher Sotar é, sim, uma mulher com comportamento estranho.
A mulher desenvolveu um comportamento estranho, e esse comportamento fez o seu marido o quê? Levantar suspeitas sobre ela. Ele não sabe se ela está com alguma coisa. Ele não sabe se ela está em pecado, mas ele desconfia por quê? Por causa do comportamento. Por causa dos gestos, da fala, da roupa, das amizades. E como que a mulher se torna, então, sotá? Então, ela não se tornou sotá ainda, ela foi levada ao sacerdote. Pessoal, a história de Israel, não tem isso na Bíblia, mas a gente pesquisa, a gente sabe. Na história de Israel, os rabinos dizem que, por que esse mandamento nunca chegou a ser propriamente aplicado? Porque havia instâncias que o marido tinha que seguir antes de apelar para a pena final. Então ele levava a mulher na sinagoga, ele levava a mulher no templo para conversar com os rabinos, para ser aconselhada. Tinha aconselhamento de casal, tinha isso em Israel, tem até hoje. O rabino vai aconselhar o casal, vai conversar com a mulher, vai conversar com o marido, vai se fazer de tudo para resolver o problema ali, sem precisar de um juízo da parte de Deus. Deus, até o último instante, dá todo tipo de sorte ao homem, de oportunidade ao homem, para que escape do seu juízo. Até o último momento, Deus espera o arrependimento. E quando há esse arrependimento, há festa no céu. Os anjos festejam quando um ímpio se arrepende e volta, faz chuvar. Ele faz um 180 graus de mudança de direção para servir a Deus e restituir o mal que fez. Os céus se alegram quando isso acontece, e até o último instante, Deus espera isso de nós. É por isso que eu fico vendo, às vezes, atitudes de alguns, que quando a gente posta, às vezes, um evento, né? Uma coisa assim triste que aconteceu, aí as pessoas respondem assim, isso tinha que acontecer mesmo, para cumprir o que está escrito, para o mundo cada vez mais se afastar de Deus, tem que ser assim mesmo. Quem diz que tem que ser assim mesmo? Se o Eterno, ele não resiste a um coração ali quebrantado, a um ímpio que se arrepende, não resiste, Ezequiel 33. Como é que você vai sentar e esperar o circo pegar fogo, sem fazer nada para impedir que o juízo de Deus venha? Isso é egoísmo. O amor do Eterno não está em você, que pensa dessa forma. Você tem que dar a sua vida para que o juízo de Deus não caia sobre o mundo, não caia sobre as pessoas. Faça a sua parte, apregoe, pregue o arrependimento, ajude as pessoas. Yeshua não veio para os santos, Yeshua veio para os pecadores. O Eterno se alegra quando um pecador faz chuvar, faz um retorno a Deus. Então, Mateus, por que existem então as profecias e o Apocalipse? Para que você divulgue-as, para que elas incitem nas pessoas o quê? Temor. Para que Deus deu uma lei dessa de Sotá? Para instituir temor, respeito. O sujeito tem que saber que o adultério gera morte, que o adultério gera vergonha. Por isso tem que ter lei. A lei existe não é para ser aplicada, não. A lei existe para educar. A lei existe, no meu conceito, para não ser aplicada. Para gerar temor. O juízo, digo. Mas se o sujeito, mesmo com a prescrição, mesmo sabendo do juízo, transgride, aí não tem jeito. Mas a lei, a punição existe para evitar que você caia nela. Vocês estão entendendo, pessoal? Para que existe uma lei que limita a velocidade do seu tráfego, da sua viagem, do seu dirigir? Por que tem uma lei lá, uma placa cheia de radar em Belo Horizonte agora? Nunca vi isso. Alguém está ganhando com esse negócio, não é possível. É muito radar. O radar está lá, não é para que você seja multado por ele. O radar estará para impedir que você seja multado, impedir para que você esteja numa velocidade que comprometa a sua integridade física. Ele está lá para te proteger. Difícil a gente pensar assim, mas eu tento ver dessa forma. Está aqui para me proteger. Ele não está aqui para me multar. Assim é a lei de Deus. Então, olha só. A mulher, pessoal, desconfiou dela. Por quê? Por causa do comportamento.
Então, o negócio é o seguinte, mulheres, homens, não adianta você não ser um adúltero, não adianta você não ser um pecador, não adianta você não ser um ímpio, como as pessoas gostam de dizer. Você tem que se portar e viver como se não fosse o ímpio, como se não fosse adúltero, como se não fosse adúltera. Não adianta não ser, você tem que viver como não sendo. Então, o que adianta a mulher nunca ter traído o marido, mas se vestir como uma mulher que trai o seu marido? Embebida nas novelas, viciada nas tramas mundanas aí que colocam na sua casa, entendeu? O que adianta? O que adianta você ser fiel ao seu marido, mas conversar ou se portar perto de outros homens como se você não fosse fiel? Mateus, tem estereótipos, tem estigmas? Tem. Você desculpe, mas tem. Há trejeitos, há formas de comportamento que são típicas de determinadas pessoas. Mateus, você está julgando. Eu não estou julgando. É a realidade. Entendeu? Então, quer dizer, você já tem um estereótipo formado sobre pessoas que são mais mundanas, pessoas que são mais consagradas a Deus. Não é que isso sempre vai bater com a realidade. Igual a mulher pode nunca ter adulterado, mas se portar como uma mulher adúltera. O homem pode ter nunca traído a esposa, mas se portar perto de outras mulheres, como se estivesse tendo um caso. É ou não é? Acontece. Então, nessas ocasiões, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a regra de soltar. Então, muitas vezes a desconfiança vem, e a Torá fala que o espírito de ciúme, ruach kiná, olha que desgraça, é um espírito, meu amor. Você já pensou nisso? É um espírito. Ruach kiná é o nome dele, o espírito de ciúme. O sujeito é tomado por um espírito. Quem já foi tomado por um espírito aí? Levante a mão. Nunca ninguém foi tomado. Eu já fui tomado pelo Espírito de Deus. E tento nunca largar a mão dele. Mas o ser tomado por um espírito, o sentido é que é difícil controlar. É ou não é? O espírito eterno está sujeito ao próprio profeta. O espírito de profecia, muitas vezes, está sujeito ao profeta. Mas tem ações do Espírito de Deus que você não consegue nem expressar por linguagem, né? É tão forte na sua vida, é tão forte a presença é tão forte. Imagina um espírito de ciúme num marido. Aquilo consome a pessoa, o ciúme consome. O ciúme, ele vai corroendo, ele vai destruindo. Eu digo que uma dose de ciúme ali, comparando a um cuidado, é bom. O marido também que não tem ciúme nenhum da mulher, tem problema. Para mim tem problema. Eu acho que se Adão tivesse tido um pouquinho mais de ciúme de Eva, não teria pecado lá. Vai deixar a esposa conversar com a serpente, com perna? Ou mesmo se for uma linguagem figurada, boa gente não devia ser. Deixou a mulher conversar com um estranho desse? Eu não deixo. Se eu estou perto, o que está acontecendo aí? Se tivesse tido um pouquinho mais de ciúme, existe um bom ciúme que Deus é chamado Deus ciumento. Por quê? Ele tem ciúme do seu povo. Que traduz por zelo, no original é quiná, é ciúme. É um Deus zeloso. Deus ciumento, ele tem ciúme, mas é o ciúme aqui, é o ciúme saudável, aquele que nutre um relacionamento. É bom. Agora, se vem esse espírito de ciúme e uma desconfiança de infidelidade, aí aquilo que um pouquinho dele, uma dose boa dele é bom, se torna o quê? Destrutivo. Por quê? Porque não era adúltera muitas vezes, mas se portava como uma. Não era infiel, mas se portava como um. Então, meu amigo, não é só Deus que se importa da maneira que você fala, da maneira que você se veste, da maneira como você se porta, não. É o seu cônjuge. O seu cônjuge também se importa na maneira que você se porta, fora de casa, dentro de casa.
com a roupa que você sai, com as amizades que você tem, com as coisas que você escreve no seu Facebook. Tem gente que as redes sociais nos dão essa possibilidade, né? Aquilo ali é o olho de Deus. O sujeito, ele está ali, entendeu? E aí ele posta ali o que ele quer. Muitas vezes eu conheço pessoas de um ambiente sinagogal, mas fico lendo o que a pessoa escreve no Facebook dela, e falo, mas não é a mesma pessoa. Escreve só bobagem, posta só tragédia, fica... Não entendo. Não adianta nada ser, mas se portar como se fosse. Essa é a moral da lei de Sotá. Não seja tolo, não seja tola. Você já se preserva fisicamente? Para que agir como uma pessoa que não se preserva? Isso é tolice. Então veja só, como é que era o processo? Olha que interessante. Primeiro, para a mulher ser considerada Sotá, olha aqui, surgiu olha aqui, ó, Kinui, é o substantivo, Kinui, ciúmes. O marido suspeita que a esposa está se envolvendo com outro homem, aí recai sobre ele o Ruach Kaná, o espírito de ciúme, e avisa perante testemunhas para que a mesma não fique sozinha com um indivíduo. Não é assim, já chega lá no sacerdote, tem as etapas. Suspeitou, foi possuído pelo ciúme, calma. Tem que alertar a mulher com testemunhas, por favor, eu estou com um problema. Não fico com esse sujeito, eu não vou com a cara desse sujeito. Sujeito não me cheira bem. Sujeito é estranho, fulana. Não fique perto dele. Com testemunhas. Ô, gente, a palavra de Deus não é atual. Eu fico falando essas coisas aqui de 3.500 anos. Mas não mudou nada, o ser humano não mudou tanto assim. Olha, depois, se ela assim mesmo ficar sozinha com o indivíduo, ficar conversando, ficar trocando correspondência, ela então se torna o quê? Aí ela se torna Sotá. Aí sabe o que os sacerdotes faziam? Afastavam ela do marido, até que ela concordasse em fazer o teste. Já deu a chance, agora vai ter que fazer o teste. Não tem jeito, porque senão o casamento é dissolvido. A única esperança do casamento é se ela fizer o teste. Aí ela se torna... é daqui que vem a palavra Sotá, significa afastado. E olha só, a mulher avisada que caso tenha realmente cometido adultério, as águas amargas irão matá-la. Se porém não tiver cometido adultério, as águas não apenas não irão matá-la, mas irão abençoá-la, olha só, com fertilidade. O seu casamento será muito melhor depois do teste do que antes. Olha isso. A mesma coisa que Deus criou pode servir para quê? Para maldição e juízo ou para bênção e fertilidade e vida. Está na Torá. Como que são as coisas? E aí então, a mulher fazia o teste. Ela tinha que raspar o cabelo também. Raspava o cabelo para poder, quando fosse beber água. Pessoal, da mesma forma, para a gente concluir o nosso estudo, para que eu falei até agora? As mulheres estão me olhando assim com os olhos. Fique tranquila. Hoje não tem mais esse negócio. Pastor Jorge pensou em fazer uma mistura aí de água ali da mikvê, mas não vai fazer não. Fique tranquilo. Da mesma forma, pessoal, da mesma forma que Deus trata Israel como noiva, a comunidade dos santos, pode chamar de eclésia, carral, sinagoga algumas vezes, a igreja, o povo de Deus, os remidos. Esse povo, esse contingente chamado de igreja, carral, judeus e gentios do Messias, também é tratado como sendo o que? A noiva. Paulo usa essa analogia em Efésios 5. Eu gosto de pregar muito sobre isso. Compara a analogia ao mistério.
Isso é fantástico. A igreja ser considerada noiva, então como noiva, ela o quê? Ela requer, é requerido dela fidelidade, exclusividade. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, assim como a esposa só está, nós, e eu me incluo isso, porque eu faço parte desse contingente, nós não estamos sendo fiéis ao nosso Deus. Por quê, hein? Na minha opinião, porque estamos consentindo em beber de outras fontes, servir outros deuses, e dessa forma nos contaminando como noiva, como povo escolhido. Nós, como noiva do Messias, eu digo isso tanto em relação a Israel, como em relação aos não-judeus. Nós temos nos comprometido. Mateus, mas o coração é bom, então por que temos agido como se estivéssemos distantes? Por que temos nos comportado como se não tivéssemos o Espírito de Deus? Por que temos aceitado beber de fontes estranhas? Aceitando doutrinas estranhas? Para mim é muitas vezes uma decepção mútua, porque a gente trabalha muito em meio à igreja cristã, e a gente tenta ali apregoar a palavra de Deus, apregoar a verdade, confrontar essas doutrinas estranhas, essa contaminação com a palavra de Deus. Eu sempre, quando eu viajo, sempre quando meu pai viaja, a gente anuncia, não estamos aqui apregoando judaísmo, dogmas judaicos, estamos aqui apregoando para você a palavra do Eterno, no contexto original, para trazer arrependimento e confrontar com doutrinas que por acaso estejam na sua vida, que não são em conformidade com a vontade de Deus. Estava eu na semana passada lá em Fortaleza, no Ceará, terra bonita, terra boa. E disseram que não estava calor, mas estava um calor, imagina quando está calor lá então. O povo é acostumado com o clima. E aí, ministrei lá um seminário sobre restauração muito bom. O título do seminário foi em alusão à palavra dada aos Tessalonicenses sobre Paulo elogiando a igreja lá, que eles estavam se tornando imitadores das igrejas da Judéia. Uma coisa muito especial. Pastor Nielson, meu amigo, tirou esse título e foi muito bem aplicado. Olha só, Paulo elogia lá a congregação de não-judeus e fala que quando eles enfrentam a tribulação igual às igrejas da Judéia, as igrejas de judeus crentes, eles estão o quê? Sendo imitadores dessas igrejas. E por que a igreja da Judéia sofria perseguição? Por causa da doutrina, por causa do ensino. Da mesma forma, por causa do ensino, as igrejas também que não são da Judéia sofrem perseguição. Sofre ou não sofre? Eu falei com ele, não mudou nada em 2000 anos. Sofre até hoje. Se você quer se distanciar de Roma, se você não assina lá o concílio de Niceia / Constantinopla, você é considerado herege, você é marginalizado, só não te queimam e te exilam para os confins da terra aí, porque nós estamos no século XXI e tem uma coisa chamada direitos humanos. Porque senão, meu amigo, eu já estava exilado, ou queimado, ou sei lá. Meu pai, coitado, já estava... Eu só estou vivo pela graça do Eterno e por algo chamado direitos humanos. Porque a Inquisição não acabou. Está aí, um bom artigo para ser feito. A Inquisição não acabou. Nem a Inquisição católica, nem a Inquisição protestante. Basta você ver essas comunidades que se atrevem ao quê? A parar de beber dessas fontes contaminadas e a começar a entender a palavra de Deus na sua realidade, na sua verdade. Olha o que acontece com eles. Muitos que estão me vendo aqui, me ouvindo, você já sofreu perseguição porque você apregou algo que está na palavra e quis aplicar daquela forma? A Inquisição não acabou. Então ali há o elogio de Paulo, vocês são imitadores das igrejas da Judéia, entendeu?
E olha, Deus quer, assim como uma esposa, que você seja o quê? Santificada para Ele, santa para Ele. Não pode se contaminar. O Sotá é muito legal porque ela prega, a lei de Sotá, ela prega uma preservação, uma idoneidade, tanto física como espiritual, tanto comportamental como ideológica, engloba tudo, engloba o sujeito como um todo, corpo, alma e espírito, está tudo junto, não tem como eu separar. Eu vou santificar só meu espírito, meu corpo, não tem problema. Eu vou santificar só meu corpo, minha alma, não tem problema. Não, o ser humano é um composto disso tudo. É um corpo que tem um espírito, que tem uma alma, você é um só. E Deus cuida desses elementos na sua vida, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Igual a mulher de Sotá. Então, nesse congresso que nós tivemos em Fortaleza, na parte lá do que o pastor ministrou muito bem. Ele falou sobre como que Deus quer que nós consagremos a Ele os nossos corpos. Que ele falou, da dificuldade que ele tem de apregoar a lei de Deus. Por exemplo, as leis alimentares, para o povo de Deus, há uma resistência muito grande. Porque Roma plantou esse antijudaísmo, esse antissemitismo na teologia cristã. Então, quando vem alguém apregoando leis alimentares de Deus, para o seu povo, não foi só para Israel. Os cristãos rejeitam. Por quê? Porque estão repetindo aquilo que foi feito lá por Constantino no século IV. E pelos pais da Igreja Católica. Então ele falou, não é assim. O que Deus criou aqui como alimento, deve ser respeitado. Então não adianta o jeito de se achar cheio do Espírito, se achar na presença de Deus e comer coisas que Deus não fez para serem alimentos. Sabe? E aí, ele explicou Levítico capítulo 11, falou, é muito simples Levítico 11, ou você lê na sua casa. E aí uma pessoa interferiu dizendo, olha, mas Paulo fala aqui, se eu não me engano, na carta aos Romanos também ele fala, Romanos 13, ele fala, não, mas aqui fala que todas as coisas que Deus criou para serem aceitas como alimento, devem ser aceitas. Tudo que Deus criou deve ser aceito com ação de graça, se purifica, não é isso? Paulo fala, dá um argumento assim para as comunidades de não-judeus. Aí o pastor disse uma coisa que eu vou repetir para vocês aqui. Se você vai à minha casa me visitar, ou vai ficar lá por um tempo, eu tenho que sair, você vai ficar lá em casa. Aí eu digo para você e falo assim, olha, você pode comer, o que tiver aqui você pode comer. O que você achar que tiver com fome, pode comer. Será que ao dizer isso, eu estou falando que ele pode comer até o que eu coloquei no lixo? Não. Será que eu incluo com uma frase dessa, que ele pode abrir o lixo e comer o meu lixo? Sim ou não? Vamos ser bem simplórios. Lógico que não. Porque o que está no lixo não é o quê? Para ser comido, é para ser jogado fora. Então, quando eu digo assim, todas as coisas aqui você pode comer, eu estou me referindo aos alimentos, não ao que está no lixo. Quando Paulo fala, todas as coisas podem ser aceitas pelos santos com ação de graça, ele está se referindo a quê? As coisas que Deus criou para serem alimentos. Ele não está se referindo ao que está no lixo. Porque há animais que não foram criados para ser alimentos. Está no lixo. Mateus, por que você não come carne de porco? Porque está na Bíblia? Não é só porque está na Bíblia não, meu irmão. É porque isso não é comida. Claro que é, Mateus, você tempera, eu lá em casa faço frito, meu amigo, isso não foi criado para ser alimento. O que foi criado para o homem comer está lá em Levítico 11. É a criação de Deus, mas não foi criado para ser comida. Quem está entendendo aí? Aí Paulo solta uma revelação dessa, já confunde o pessoal. E então ele liberou para comer. Não, Paulo não vai. Que isso? Paulo vai ir contra o seu mestre? Que discípulo rebelde é esse? O mestre fala que não veio anular a lei, o outro lá veio e fala que pode. Ah, Mateus, mas citaram lá para mim também o lençol de Pedro, esse famoso lençol de Pedro. Eu falei, meu irmão, o texto é autoexplicativo, basta você continuar lendo. Quando ele chega lá na casa do Cornélio, lá em Cesareia Marítima, e que ele começa a anunciar, e o Espírito desce sobre aqueles gentios,
Ele mesmo fala, então entendeu a visão que teve. Aí que Pedro foi entender que o que Deus considerou puro, que ele não considerasse impuro, era em relação a pessoas e não a alimento. Pelo amor de Deus. Deus quer separação, você é noiva dele. Eu não deixo minha esposa comer qualquer coisa. Deus também não deixa você se portar, comer, fazer qualquer coisa que você é separada para Ele. Bom, encerrando, na lei de Sotá, não há como haver restauração de relacionamento sem que a mulher prove das águas do templo. Aqui, ó, aqui é a conclusão. Se o povo de Deus está num status meio Sotá, eu acho que está. Tanto Israel como a igreja cristã. Para mim está. Se está num estado meio Sotá, o que é a única cura para resolver esse relacionamento, para curar o relacionamento do marido com a mulher? A única cura possível é o quê? Beber água. Beba a água do templo. Beba a água de Jerusalém. Deixe esta água tratar o seu relacionamento com Deus. Deixe essa água trazer juízo aos comportamentos, doutrinas e dogmas que precisam ser julgados na sua vida, na sua religião. Beba da água de Sotá, beba da água de Jerusalém. É a única forma de restaurar o relacionamento de Deus com o seu povo, é confrontando-o com as águas do templo. Olha aqui, ainda é considerada noiva, mas não está usufruindo das bênçãos do casamento. Assim que eu vejo hoje o povo de Israel. Muita coisa boa, muita sabedoria, muita justiça, muita tzedaká, mas tem tanta coisa que para mim é estranho, que está precisando dar uma confrontada com a palavra viva mesmo. Sabe, às vezes é muito Talmud, é muita Mishnah, vamos voltar para a Torá, vamos voltar para a palavra de Deus. Mesma coisa no cristianismo, é muito comentário, é muito dogma, é muita religião, muita tradição, é muita... Vamos voltar para a palavra. Assim como a mulher Sotá, a contaminação e a aparência impura, olha, a aparência impura. Por que o judeu e o muçulmano viram para um cristão e dizem que esse cristão é idólatra? Pode ser protestante ou católico. O judeu secular, o judeu não messiânico vai virar e falar, vocês são idólatras. É o que ele vê. É o que ele vê. Ah, mas não é. Mas está agindo como se fosse. Está se portando como se fosse. Assim como a mulher soltar a contaminação e a aparência de impureza, pessoal, tem feito a noiva distante de um relacionamento pleno e perfeito com o noivo. O Eterno está derramando sobre a noiva do Messias, diga amém, as águas do templo. Sabe o que é as águas do templo? É a mensagem da restauração das raízes da fé. E não há como haver restauração do seu status como noiva sem que essa água seja bebida. Eu apregou isso aqui agora. Não há condição de restaurar se a igreja não tomar dessa água. Eu sei que o gosto dessa água não era bom. Era meio amargo, mas trazia vida. Muitas vezes o início da restauração é amargo. Vai trazer na sua vida rejeição, marginalização, vão te taxar de herege, de louco, de judaizante. Mas tem que haver essa água. Olha aqui. Olha, as águas do templo representam um clamor divino para que o povo do Eterno volte às Escrituras. É a reaproximação com o Eterno, a redescoberta de uma identidade de herdeiros de Abraão, luz para o mundo. Você está entendendo que essa é uma mensagem para a igreja e para Israel? Tem que restaurar a identidade de filho de Abraão, de povo da aliança, povo da promessa, de luz para as nações.
tem que restaurar a responsabilidade de carregar conosco o nome de Deus. Quando eu vejo pecados, iniquidades sendo encabeçadas por judeus, eu me envergonho por eles. As maiores indústrias da pornografia nos Estados Unidos são todas de judeus. Você acha que isso não traz vergonha, não? Você vê lá uma coisa que afronta a lei de Deus, aí embaixo está assinado a autoria, um judeu. Aí você diz, luz para o mundo. Para aqueles que buscam sinceramente a verdade, tendo o amor a Deus e a sua palavra como mais importante, a visão da restauração, o beber da água, vai trazer o quê? Vai trazer bênção. Ele vai confrontar e você vai se o quê? Você vai se conformar, você vai se transformar porque você quer agradar a Deus. Pode ser doloroso, pode ser amargo, mas você o quê? Você será abençoado. No final, as águas amargas davam à mulher o quê? Fertilidade, bênção, restauravam o casamento dela. Assim tem que ser conosco. Mas para isso você não pode amar mais a tradição de homens do que a Deus. Você não pode amar mais o status de homens do que o status de Deus, de você perante Ele. Olha aqui. Ainda que o gosto seja amargo, a água da restauração gera fruto e reaproxima a noiva do noivo. É isso aí. Mateus, mas eu vejo muita coisa contrária. Eu vejo muita gente bebendo da água da restauração e ficando pior. Infelizmente, a mesma água pode gerar o quê? Bênção, restauração de casamento ou barriga d'água. Para mim, camarada que bebe dessa visão, bebe da fonte, bebe da água da restauração, e eu encontro com o sujeito depois, ele está com a barriga inchada e manco, é por quê? É porque ama mais a tradição de homens do que a Deus. Está mais preocupado com o status dele perante homens do que com o status dele perante Deus. Aí a barriga incha, aí a coxa. Aqui, ó. Olha aqui. Para mentes cativas, diga cativa. É uma prisão. É uma prisão. O fanatismo religioso é uma prisão. Tanto entre os meios judaicos como protestantes. É uma prisão. Pessoas presas ao próprio ego, ao próprio prazer, desejos religiosos. Para aqueles que colocam as tradições e o prestígio de homens acima do amor a Deus e a sua palavra, a visão da restauração, as águas da techuvá vão gerar o quê? Morte espiritual. É a primeira coisa que morre. O sujeito perde a fé. Se adentra demais no judaísmo, se adentra demais nas coisas, se adentra demais no misticismo, perde a fé. Aí fica em crise. Divisão. Ele vai dividir a comunidade dele, ele vai dividir a própria casa dele, ele vai dividir tudo. Já está com a barriga desse tamanho. Intolerância, sectarismo. O jeito fica intolerante. Não aceita mais. Convido para vir na Heart Sion, não vem por quê? Porque eu acendo luz no sábado. Que eu uso um microfone alimentado com energia. Ele não aceita. Que as pessoas trazem a sua tzedakah no sábado, não aceita. Se isola. Olha aí, pessoal. Faça aqui uma análise de testemunhos que você conhece. Pessoas que você conhece, que beberam dessas águas, mas que estão frutificando, é isso aqui, ó. É ou não é? Analise. Religiosidade. Escândalo e antissemitismo. Acontece. Os piores antissemitas para mim são judeus. Eu conheço alguns que são antissemitas. Pode isso? Pode. Por isso que para mim é a pior situação possível. O cara que é judeu, ser contra os judeus. Tem.
Vira e mexe no meu Facebook, eu bloqueio um lá. Então, pessoal, não se pode apontar os maus frutos como justificativa contra esse mover da restauração. Porque o propósito de Deus é o quê? É que tais resultados apareçam. Lembra lá do joio tem que crescer junto com o trigo? Para quê? Para ajudar até a diferenciar. E os apóstolos falam, saíram de nós, mas não são de nós. Olha isso. Ficaram aqui, receberam aqui, se alimentaram aqui, saíram e aprontaram. Saíram de nós, mas não são conosco. Não são de nós. Nunca foram. Então, exemplo negativo vai existir. Mas não fique se baseando, não perca a fé por causa desses exemplos, não. Devemos aprender a valorizar os bons frutos, diga amém. Comunidades e indivíduos que estão se aprimorando e se reaproximando ao eterno, mediante a compreensão da palavra e do ensino do ungido Yeshua. Devemos aprender a listar os bons resultados que essa visão tem gerado, para Israel também, quebrando preconceitos, curando feridas do antissemitismo histórico da igreja contra Israel. A igreja se aproxima de Israel, e a noiva, Israel, mas a igreja, tem voltado para o seu noivo. Para cada exemplo negativo que me dão, eu listo 10 positivos. E é assim. E é assim. E o Eterno vai curar feridas com essa água amarga. Tem curado feridas, principalmente entre o judaísmo não messiânico e o judaísmo messiânico. Belo Horizonte é prova disso. Nosso trabalho é prova disso. Convite que foi feito a vocês aqui pelo Rabino, de estarem amanhã na festa de Israel, organizada pela comunidade judaica de Israel, na Praça de Israel, aqui em Belo Horizonte. Esse convite que foi repassado a vocês, não foi oriundo, não veio de origem do Rabino daqui dessa casa, não. Veio do presidente da nossa Federação Israelita. Pessoalmente fez esse convite a você que está aqui. Isso é milagre de Deus, meu irmão. Numa homenagem pública, oficial, do Estado de Minas Gerais para os judeus de Minas Gerais, que conta com a presença de líderes da comunidade judaica, da cidade. Uma homenagem feita na Assembleia Legislativa, para chamarem o Rabino Marcelo para compor a mesa diretora. Isso para mim é milagre. Isso é efeito da água da restauração. Está quebrando preconceitos. Está aproximando. Sem esse clichê, eles estão lá para converter judeu, é não sei o quê. Não tem clichê, não tem segredo, não tem agenda secundária. Somos quem somos. Não nos envergonhamos de quem somos. E Deus tem feito a sua obra. E vocês estão sendo testemunhas disso. Águas da restauração. Que venham as águas amargas. Diga, que venham as águas amargas. Fique com medo delas não. Quem tem medo da água amarga é adúltera. Para quem está precisando só mudar um pouco o comportamento, a água amarga é bom. É boa. Beba dela. E beba muito. Porque nós estamos precisando. Águas de Jerusalém, águas do templo. Restauração? Já. Amém? Graças a Deus. Amém. Amém.